esses ensinamentos de uma só vez. Então, essa é a nossa técnica. Para que vocês entrem na aula de hoje aquecidos, a gente começa fazendo o esquenta da nossa aula anterior, aula de número 12. O que nós falamos? Falamos sobre o controle de vendas e a análise de desempenho. Bom, lá na nossa aula passada, a gente viu a importância dos mecanismos de controle. Aliás, tudo era mecanismo de controle. A partir dos controles, a gente percebia o quê? A importância dos indicadores, porque eles revelavam a realidade daquilo que está por trás da prática. Então, às vezes, na prática, você faz a venda de um produto, mas é um produto que não tem margem, ou é um produto que não tem uma dinâmica interessante para a empresa. Quando você aplica sobre esses processos, mecanismos de controle, você começa a perceber, de fato, o que traz resultado para o seu negócio. Bom, seguindo nessa linha, a gente viu e fizemos alguns exercícios, né? Tivemos vários e vários exemplos, que o volume de vendas é diferente do resultado. Então, nem sempre algo que tem um volume muito alto vai representar para nós um resultado positivo no caixa. E, às vezes, uma coisa que nós vendemos pouco, aquela venda que é mais difícil, que precisa ser melhor trabalhada, no nosso exemplo da aula passada, até a venda que nós fazíamos uma única vez no ano, mas ela trazia mais resultado do que a venda de volume. Então, é interessante para nós perceber a diferença fundamental entre o volume de vendas e o resultado da operação. Espera aí que caiu um negócio. Depois nós vimos os fatores de produção, lembram? A questão dos fatores de produção? A integração com a logística, o custo de operação em armazenagem, ou seja, às vezes você olha para a margem do produto e a margem é boa, mas se você não olha para os fatores de produção, e dos principais é o armazenamento, a logística, o faturamento, enfim, custos que você tem atrelados a esse produto, você acaba tendo uma falsa impressão também daquele resultado. Aí entramos num outro assunto totalmente apartado, que era a questão da reserva de mercado, aquela situação em que você tem uma reserva de mercado quando você tem a disponibilidade, você tem a possibilidade de vender um produto em detrimento de outras empresas. Eu dei o exemplo daquele meu conhecido que vende uma peça específica para montagem de um carro e ele é o único representante no Brasil daquela peça. Ou seja, é como se fosse um monopólio. Porém, mesmo com a reserva de mercado, o que pode nos trazer, no primeiro momento, a ideia de uma tranquilidade operacional, se você não tiver atrelado mecanismos de controle e, sobretudo, mecanismos de qualidade de atendimento, aquela sua reserva de mercado pode não significar um resultado. E aí a gente emendou no pós-venda, que está atrelado à satisfação e o sucesso do cliente, e fechamos a nossa aula da semana passada falando sobre o saque. E quando nós falamos sobre o saque, nós dividimos ele em duas categorias. O saque como um sistema de atendimento ao cliente que é importante e necessário para toda empresa. Então, desde uma orientação simples de uso, um atendimento de pós-venda, um atendimento de reclamação, por exemplo, e falamos que as grandes empresas podem ter um saque interno ou externo, aquelas situações em que elas contratam aqueles call centers para fazer esse tipo de monitoramento, e que, em uma segunda instância, nós teríamos a ouvidoria, que está intimamente ligada ao setor da diretoria. Na ouvidoria, seria os problemas que não foram resolvidos pelo saque, ou seja, aquilo que afetaria diretamente o desempenho da equipe, da empresa ou do produto, por conta de algum tipo de reclamação, geralmente atrelado à reclamação. E aí, quando nós falamos de ouvidoria, a gente deu alguns exemplos e a nossa aula acabou. Para a nossa aula de hoje, ainda seguindo nessa linha da importância do controle, dos mecanismos de controle, a gente entra
numa aula um pouco mais prática, em que eu vou falar para vocês sobre planilhas de controle. Ao falar sobre planilhas de controle, nós vamos concentrar a nossa aula primeiro nós vamos falar lá do objetivo, para que serve uma planilha de controle. Depois a gente vai dar alguns exemplos de softwares, vamos falar um pouco de database, que seria equivalente aí a um banco de dados, e alguns tipos de controles que você tem que tirar dessa planilha. Mas o ponto é, a gente vai concentrar a nossa aula falando basicamente de Excel, mas em algum momento eu vou trazer para vocês, isso vocês não vão encontrar lá na plataforma, eu me habilitei a fazer aqui para que vocês tivessem um enriquecimento a mais de conteúdo, trazendo outras opções de mecanismos de controle, de sistemas de controles, que são softwares gratuitos. Tem um ou dois lá que vai ter uma versão. Aliás, todos têm uma versão paga, mas tem um ou dois lá que a versão paga eu até indicaria se você precisasse, mas no geral eu vou falar de softwares gratuitos, para que serve cada um deles, como utilizar. Não é uma aula de utilização do software, mas eu vou trazer aqui algumas dicas, sobretudo porque eu já usei todos eles que eu vou falar hoje, tá bom? É uma aula prática, então eu gostaria bastante de que eu pudesse ser interrompido por vocês no momento que vocês tivessem dúvidas, porque esse tipo de aula a gente vai estar falando do dia a dia. Então, por exemplo, não sei se a Márcia já chegou, mas a Márcia mexe lá com RH e com certeza ela tem algum tipo de controle. Então, seria muito interessante para nós e para a turma conhecer o sistema que ela usa, que ela contasse uma experiência dela e assim por diante. Tá bom, moçada? Deixa eu ver quantos tem na sala já. Ó, o pessoal tá chegando, e a Márcia chegou. Eu sabia que a Márcia ia chegar. Vamos lá? Planilha de controle. Um dos segredos do sucesso para um controle. Ah, gente, depois na plataforma da FAT, no AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem de vocês, vocês vão perceber que durante essa aula eu fico falando o tempo todo de uma tal de uma planilha. E aí vocês falam, nossa, professor, que planilha é essa? Essa planilha vocês encontram um link dentro da plataforma. É uma planilha. Professor, Oi. o Evanilson perguntou se o senhor está bem. Tô bem, Evanilson, tô bem. Tô legal aqui. Acho que você não tá me vendo, porque hoje eu tô. Deixa eu contar para vocês. Essa semana, acho que o Evanilson, não sei se ele pegou o assunto na terça-feira. Essa semana eu não estou em São Paulo, eu não estou em casa. Eu vim aqui numa cidade do norte de Minas Gerais, eu estou em Pedra Azul, vim acompanhar o tratamento do meu avô, que está fazendo quimioterapia por conta de um câncer no intestino, e eu vim passar 10 dias aqui. E eu tenho um problema sério de conexão aqui, é uma cidade bem pequenininha, não tem internet, então, em função disso, eu não estou conectando pelo celular e pelo computador, como eu faço em casa. Então, geralmente em casa vocês conseguem ver o meu rosto e ver a apresentação, porque eu estou plugado em duas telas. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter um excesso de consumo da internet, pode ser que eu não tenha internet para terminar a aula. E aqui é o seguinte, tudo é muito longe. Para você ter uma ideia, o hospital que ele faz o tratamento fica em Montes Claros, que dá 5 horas daqui. Então, a gente está o tempo todo andando, talvez a minha voz esteja um pouco abatida em função do desgaste, né? Dirigindo o dia inteiro, indo para cima. Senhor, Oi, Ana. ele disse que o senhor parece que está meio triste e preocupado. Não, estou bem, estou um pouco cansado. Mas eu agradeço o companheirismo de vocês e fico feliz. Olha como é interessante. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Deixa eu liberar aqui a minha câmera para vocês me verem um pouco.
eu gosto de vocês porque a gente está virando quase, como o professor Marino sempre fala, né, uma família. Vocês, a gente não teve ainda a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente na sala de aula, em função de uma pandemia que a gente não controla, e uma orientação do governo, mas olha como a internet e os recursos são interessantes. O Evanilson, pelo tom da minha voz, ele já percebeu que eu estou com um problema, e a gente vai se conhecendo. E às vezes eu percebo também isso em vocês, quando tem um aluno que escreve mais no chat, às vezes para de escrever, por exemplo, eu estou sentindo muita falta do Max, que é sempre muito extrovertido, que vem, brinca. Hoje o Max não está aqui na sala de aula, não mandou nenhuma mensagem no chat, a gente vai sabendo que alguma coisa está acontecendo. Mas obrigado, fico feliz porque vocês são alunos maravilhosos. Vamos voltar lá para o nosso conteúdo. Então, assim, eu estou falando isso porque lá dentro da plataforma, essa tal dessa planilha que eu estou falando, vocês vão ter acesso pelo link, que é o link para download. Então, não fiquem preocupados se eu estiver fazendo referência a alguma coisa aqui. Nossa, professor, mas o que você está falando? Não, dentro do AVA tem o acesso. Mas, voltando ao nosso assunto aqui, a planilha de controle, um dos segredos do sucesso para um controle eficaz das vendas é o uso de planilha de cálculo, ou planilha eletrônica. Planilha eletrônica, aqui no final do dia, a gente está falando o quê? A gente está falando de Excel. E para que serve a tal dessa planilha? A planilha é importante, gente, para processos de organização, estando a par de tudo quando precisar de uma informação, permitindo que seja registrado diversas informações. Então, assim, o que eu estou dizendo por trás disso? Se você quer saber o que está acontecendo na sua empresa, se você quer saber o que está acontecendo no seu departamento, se você quer saber o andamento da sua produtividade, você precisa ter um indicador que estará apontado por meio de uma planilha de controle. E aí, volto a vocês com uma frase que já está batida. Acho que vocês vão se lembrar no momento em que eu falar. Ninguém melhora o quê? O que não se mensura. Então, para que você possa melhorar, para que você possa performar, você precisa mensurar. Como que você mensura? Você mensura registrando. E esse registro é interessante que ele tenha uma carga de profissionalismo nele. Então, é mais ou menos assim, imagina lá a nossa querida aluna Ana, a Luísa, que está ajudando a gente, que ela seja vendedora da empresa X. E ela vai fazer um controle da produtividade dela. E ela pega lá um papel, um saquinho de pão, e começa a anotar. Isso é interessante, porque ela está registrando, ela está anotando. Mas como a Ana é aluna do curso técnico da FAT, e ela estará à frente das outras pessoas no momento em que ela for para o mercado de trabalho, ela vai falar, eu não vou anotar aqui no saquinho de pão, eu vou anotar numa planilha, porque eu vou trazer profissionalismo para aquilo que eu estou fazendo. Então, gente, quando você começa a usar um software de gestão, quando você começa a usar um mecanismo de gestão, você começa a ter ali os indicadores por meio dos seus registros. E a partir desses indicadores, você percebe a geração de gargalos. O que são os gargalos? São aqueles momentos em que alguma coisa não vai para frente e você muitas vezes não identifica. Então, imagine que você tem um processo que envolve a apresentação, você tem que fazer prospecção, né? Faz prospecção, depois se apresenta para o cliente, depois você faz as reuniões de rapport, depois você vai para o staff, que é o fechamento. Mas aí você não consegue chegar e dar aquela porrada final no cliente. Você não consegue chegar nele e falar assim, e aí, vamos fechar? Você vai comprar? E você não fecha a venda. Quando chega no final da semana, no final do mês, o seu resultado vai ser baixo. Ele vai estar inferior à meta. E você vai falar, poxa, eu não sei onde eu estou errando. Agora, se você tem um registro, aí você vai falar, prospecção. Não, prospecção foi tudo ok, porque eu tinha que fazer isso e eu fiz. Tudo bem. A abordagem perfeita, a empatia, tal. O staff, quando você chega no momento do fechamento, meta de saving, lembra que a gente já chegou a falar disso algumas aulas atrás? Você fala assim, aqui eu não estou dando a abordagem devida. Aqui eu não estou selando o processo de comunicação com o cliente, fazendo a ele a proposta.
Poxa, então aquele pedaço do processo, que é o único pedaço que não está dando certo, e consequentemente ele está prejudicando os processos que vêm depois dele, nós vamos chamar de gargalo. Porque ali gerou um gargalo e a coisa travou ali. Se você resolver aquele ponto específico, você vai voltar a trazer fluidez. Imagine que você tenha, por exemplo, um rio, uma água corrente no rio. Aí você vem e coloca uma madeira. A água ela vai bater nessa madeira, ela vai ter que desviar o curso dela. E pode ser que depois da madeira a água fica pouquinha, porque ela está travando na madeira que está servindo como uma barragem. Isso significa o quê? Que aquela madeira é um gargalo. Se você tirar aquela madeira, o rio volta a correr. É a mesma coisa aqui no nosso processo de vendas. Se você tiver uma análise sofisticada, profissional, por meio de uma planilha, você consegue identificar os gargalos. Vocês viram que eu estou adaptando os meus exemplos aqui para o local que eu estou, né? Quando eu estou em São Paulo, eu não falo de rio, né? Agora, como aqui tem rio, eu falo de rio. Ai, professor, como você está enjoado. O professor vai se adequando. Bom, e o que a gente vai extrair desta planilha? Primeiro, o controle da receita prevista e receita realizada. Eu não sei se eu já comentei com vocês, eu acredito que sim, mas quando eu era um pouco mais garoto e eu estava fazendo um estágio, deixa eu contar, vou voltar aqui. Hoje nossa aula vai ser dinâmica, tá? Eu vou voltar aqui, vou olhar para vocês, vou voltar para a apresentação e a gente vai tocando assim. Quando eu era um pouco mais garoto, e aí, Gui, vi que você chegou, boa noite, querido. Eu estava fazendo um estágio, deixa eu até ver se o professor Francisco está aqui. O professor Francisco não está, ainda bem que ele não me escuta. Eu vou contar. Ô, Ruth, linda, tudo bem? Quando eu estava fazendo um estágio, eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos. Essa é boa, viu, Marino? Aí, o meu chefe, ele era um estágio numa empresa, né? Eu fazia alguma coisa administrativa lá. E aí, o meu chefe, ele falava dessa tal de receita. Falou, não, tem que ver a receita, porque a receita... Aí, um dia ele me mandou uma planilha, na planilha tinha uma cédula, que estava escrita essa tal dessa receita. E eu tinha vergonha, né? Eu ia falar, meu, o que é receita? Receita, para mim, era receita de bolo, receita de fazer comida. Receita, o que era receita? E eu não entendi o que era essa receita. Aí um dia, naquela época, não que não tinha internet, mas meu telefone não era nem de internet. Eu estou falando de quase 10 anos atrás. É tempo, viu, gente? Aí não tinha aquela coisa para poder pesquisar rápido. Aí eu tive que chegar para ele e falar: ô, seu César, conta para mim o que é essa tal dessa receita. Aí ele deu risada. Eu não sabia o que era receita. Receita, gente, é dinheiro. Receita é entrada. E então é importante a gente ficar atento a essa nomenclatura, viu? Quando a gente fala controle de receita, a gente está falando controle de dinheiro. Toda vez que você ouvir um empresário, um chefe seu, ou ler numa planilha a palavra receita, atrele a palavra receita, coloca igual a dinheiro, a entrada, a recurso. Vou contar mais uma, tá? Aproveitar que a gente está aqui. Essa história não é minha, essa eu sabia. Mas eu tinha um colega, quando a gente estava na faculdade de Direito, o professor falou, vocês têm que ler a doutrina, Eu já expliquei para vocês. Doutrina são aqueles livros que trazem a teoria por trás da matéria. Ele falou, meu, aqui... Professor, Oi. A Márcia disse que não está ouvindo. Ô, Márcia, será que é só você? Você está ouvindo, Ana? Ela disse, deve ser minha internet, vou sair e entrar de novo. Tá bom, Márcia. Sai e entra de novo aí que eu vou dando uma pausa aqui na história até você voltar. Ele falou assim, mas que nós não estamos na igreja para ver esse negócio de doutrina. Eu falei, não, mas a doutrina aqui não é a doutrina da igreja, aqui é a doutrina do direito. Então, às vezes acontece. A gente se pega lá numa palavra que a gente não conhece
e fica com uma dificuldade. Bom, gente, superado isso, quando eu falo controle de receita, eu estou falando controle do dinheiro. Então, o que é a receita prevista? Eu quero vender 50 mil. O que é a receita realizada? Eu posso ter vendido 100 mil, ou seja, eu vou estar além da minha meta, eu vou ter mais receita do que eu previ. Eu posso ter vendido 25 mil, eu vou estar aquém da minha meta, eu vou ter vendido menos do que eu imaginei. Ou eu posso vender os tal dos 50 mil. Aí a minha receita prevista é igual à realizada. E como que eu faço a previsão da receita? Vocês já estão carecas de saber que a previsão da receita a gente faz onde? A gente faz na etapa de planejamento, a gente já viu isso, né? Então, no planejamento, você estipula a meta. O que é a meta? A meta é a receita prevista, aquilo que você previu que vai acontecer. E depois, você corre atrás daquilo que você está previndo, daquilo que você está prevendo. Então, é o gabarito. Lembra do gabarito? Que você coloca a folhinha na frente da outra e tem que dar igual? Isso é o realizado, se por acaso você realizar. Bom, uma boa planilha, ela tem que ter o controle do que você previu e do que você realizou, porque a diferença entre o previsto e o realizado vai te dar a taxa de desvio. Então, é mais ou menos assim, a gente tem um cálculo, uma fórmula, que a gente calcula o desvio. O desvio é um gráfico que... Deixa eu pegar uma caneta aqui para vocês verem. O desvio é um gráfico que vai ser assim, ó. Ele pode ser assim, ou ele pode ser assim. Ou ele pode ser assim, ou ele pode ser assim. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que você vai ter uma linha aqui que você previu. Vamos chamar isso daqui de previsto. Aí você vai ter o realizado. Vamos supor que você foi inocente ao prever. Então você previu que ia ganhar aqui a marca de 100. Só que você realizou na marca de 10. Tá ruim a caneta, né? Que eu tô sem mouse. Isso aqui é o realizado. Tá bem ruim mesmo. Mas enfim, esse daqui vai te dar a comparação. Qual é o gráfico ideal? O gráfico ideal é que as duas linhas sejam assim, ó, idênticas, ó. Previu e realizou, iguais. Ah, professor, eu nunca vi assim, mas eu já vi assim, ó. Uma coluninha assim e uma coluninha assim. Uma coluninha assim e uma coluninha assim. Ah, onde você viu isso? Ah, eu vejo isso no jornal todo dia. Quando vai falar do coronavírus, eles apresentam os gráficos assim. Como que esse gráfico ele é gerado? Você tem, de um lado, o previsto, que vai gerar um indicador. Então, o indicador do previsto é um indicador X. E aí, todo dia você vai alimentando o realizado. Aí, o realizado ele vai oscilando. Ele pode oscilar para cima, ele pode oscilar para baixo. E aí, se acompanhar, você vai ter a taxa de desvio. Se pode ver nesse primeiro aqui, vamos chamar de número 1. Nesse número 1, o 1 ainda ficou para o outro lado. Nesse número 1, e aqui é o número 2, e aqui é o 3. Nesse número 1, você pode ver que o previsto e o realizado, aqui nessa linha, eles estão muito próximos. Você quase não enxerga que tem duas linhas aqui. A gente vai chamar isso, nesse caso, de DP. O que é um DP? É a tal do desvio padrão. Ou seja, você teve uma margem de desvio, só que está dentro do padrão, está dentro daquilo que a gente já esperava. Então, teve uma margem de desvio padrão. Oscila um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, está tudo ok. Agora, se ela for a primeira nessa faixa e a segunda lá embaixo, aí o seu desvio não é padrão. Aí o seu desvio é fora do padrão. Aí você teve um problema. O seu problema ou está no planejamento, você planejou mal, ou está na execução, que você executou mal. Mas alguma coisa teve problema.
E aí você precisa analisar. Como eu analiso? Olhando os dados. Por outro lado, seria interessante que tivesse nessa planilha também o cálculo dos comissionamentos. Por quê? Eu vendi por 50, o meu custo é 15, por exemplo, porém, aí eu tiro o custo e pego o produto, o que eu vou extrair daqui? Eu vou extrair daqui a minha margem. Só que é uma margem que eu vou chamar de margem bruta. Beleza? Aí, a partir da margem bruta, eu vou tirar aqui uma série de coisas. Eu vou tirar os impostos, eu vou tirar o custo administrativo, que a gente pode chamar de custo fixo, blá, 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 e vou tirar o quê? Um custo variável, que é um custo de comissão. O custo de comissão, quando você tira o custo de comissão, ou seja, eu pago para o cara 10% de comissão. Então, se ele vendeu a 50, eu vou pagar para ele 5. Então, se eu tinha um custo de 15, esse custo já vai subir para 20, ou seja, isso vai influenciar na minha margem. Então, a partir do cálculo dos comissionamentos, eu vou ter o quê? A minha margem líquida, que é o meu ML aqui. Então, como que eu faço para saber a margem do produto e a margem líquida de resultado? Uma coisa é saber se o produto tem uma boa margem. Só que para colocar esse produto no mercado, eu preciso de uma série de coisas. Que série de coisas? Eu preciso pagar a comissão, eu preciso pagar o custo fixo, eu preciso pagar um custo administrativo. Então, e preciso pagar os impostos, evidentemente. Então, a partir do custo da margem bruta, que é a margem pura do produto, eu faço esses cálculos, coloco o comissionamento, que é um cálculo variável, e aí eu chego onde? Chego na margem líquida. E, por fim, eu posso ter ainda uma participação sobre vendas, que é aquele caso em que o sujeito ele recebe sobre a venda dele. Receber sobre a venda nós chamaremos de comissionamento. Só que ele pode receber também sobre o resultado geral. Então, seria mais ou menos assim. Eu pago 5% de comissão pelo que você vender. Se você vender X, eu te pago mais 2% do total. Ou seja, isso é participação sobre as vendas, participação sobre os lucros, participação sobre os resultados. As empresas costumam chamar de PL, PLR, tem várias nomenclaturas. Mas, por que isso é importante estar na minha planilha? Porque se eu saio prometendo para o vendedor pagar a ele mundos e fundos, eu não tenho controle, é possível que ele tenha vendido o produto por 50, o produto custa efetivamente 15, só que no final, com tanta coisa que eu pago, eu acabo tendo de custo 45. Aí o meu resultado efetivo vai acontecer o quê? Ele vai lá embaixo, porque eu tive um excesso de gastos. Agora, se eu coloco tudo isso indicado numa planilha de controle e monitoro, quando eu gerar o gráfico, ele vai me gerar a taxa de desvio. E aí eu vou saber se essa taxa de desvio é padrão ou se ela é fora do padrão. Beleza? Ficou claro até aqui, gente? Vocês entenderam o conceito? E aí, Ana? Só sim na tela? Márcia, sim. Eu, sim. E não tem mais ninguém, peraí. Beleza. Não, Ruth acompanha, Vini também, a turma tá boa. Ana Shirley, sim. Tô sabendo. Vamos que vamos. Software, vamos falar um pouquinho do Excel. Gente, o Excel é uma ferramenta talvez a mais básica de todas, e ela é mais básica no sentido de que é a mais usual, mas, por outro lado, ela é a mais complexa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A Ruth, que trabalha lá com a questão das fraudes, e a Márcia, que trabalha com a questão do RH, eu acho que elas já ouviram falar disso. Vocês já ouviram falar, meninas, na extensão chamada CSV? Claro, as meninas e todos os demais, né? Eu estou citando elas porque eu sei que elas trabalham com dados. Mas se alguém já ouviu falar, diga sim, a Ana vai me contar. Já ouviu falar, Ana, de CSV? Não. Márcia, sim. Ruth, sim. Ótimo. O que é o CSV, para você ter uma ideia? É possível, eu não sei onde a Ruth trabalha, eu sei que ela trabalha com análise de fraude, não sei onde a Márcia trabalha, eu sei que ela trabalha com questões de RH.
Mas é possível que na empresa em que vocês trabalham tenha lá um sistema que vocês usam, um sisteminha, um programinha que vocês usam. E esse sisteminha, esse programinha deve gerar para vocês um relatório. E você deve exportar esse relatório, ou seja, tirar esse relatório do sistema. E provavelmente quando você exporta o relatório, você exporta em CSV. Ou você... Professor, Oi, a Márcia falou, eu trabalho no Hospital das Clínicas. top. Ou você exporta em CSV, ou você tira o dado do sistema em CSV, ou você precisa alimentar o sistema, aí você importa em CSV. Tá aí a diferença. Exportar é mandar para fora, importar é mandar para dentro. Então, vocês que trabalham com esse tipo de arquivo, provavelmente ou exporta ou importam em CSV. O que é o CSV? CSV é a linguagem do Excel, é a linguagem do código raiz do Excel, que a gente salva em Excel, que é .docx, mas por trás do Excel, se você for salvar só a raiz do documento, você vai ver que ela é um CSV. Beleza? Então, o que eu quero dizer? O Excel, ao mesmo tempo que ele é o sistema mais simples... Professor, Diga. a Ruth falou, no meu é os dois, importa e exporta. Tá aí, tá dado. O Excel, aliás, o programa, o Excel é o programa mais simples, do ponto de vista que qualquer um entra lá e faz uma planilha, né? A complexidade da planilha vai se aprimorando conforme os cursos que você for fazendo e a aprimoração que você tiver por meio desse software. Mas ele é o mais complexo, tanto é o mais complexo, mais completo, que a base para quase todos os outros programas, você usa uma base CSV. Vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa que vocês não sabiam, tenho certeza que vocês não sabiam disso. Me digam se alguém já sabia disso, que é possível extrair toda a informação de um site, construir um site por meio de CSV? Alguém sabia disso? Eu vou até vir aqui para olhar. Ó, Ana, tô aqui. E aí? Não sabiam, né? Exatamente. Quando você vai exportar uma informação ou importar uma informação para o site, aqui, ó. Imagina que eu estou aqui num site qualquer. O site, o que ele é? Ele é um front-end, né? Que é aquilo que você vê, aquela linguagem bonita, as fotos, os textos e tal. Mas por trás do site tem uma coisa chamada back-end, que é a programação. São os códigos, as codificações. Via de regra, ele é escrito em Python, HTML, CSS e tal. Mas você pode criar toda a dinâmica de conteúdo, montar um tabelamento e subir em CSV para uma plataforma que gerencia site, por exemplo, o WordPress, que é a plataforma mais usada, ou você pode exportar todos os dados, todas as informações de um site em CSV. É que, via de regra, os programadores usam o TXT, que é uma extensão mais própria para domínios de internet, mas o CSV também é totalmente possível de se fazer isso, eu, inclusive, já fiz. Então, assim, tamanha a importância do Excel. Vamos pegar uma notinha importante aqui. O software Excel pertence ao pacote Office da Microsoft, até aí sem novidade, né? Todo mundo sabe. E ele traz alguns modelos de planilha pré-formatadas que podem ser baixados e utilizados gratuitamente por seus usuários. Ou seja, esses modelos pré-formatados já trazem para nós alguns indicadores sem que a gente precise fazer. Mas eu sempre recomendo que você se aprimore para fazer aquelas coisas mais complexas, né? Como tabela dinâmica, cruzamento de dados, automação de processos, enfim, você consegue fazer tudo isso via Excel. Uma dessas planilhas é o tal do relatório de vendas mensal. Esse que eu estou dizendo para vocês, que vocês encontram o link lá na plataforma, ou que vocês encontram pelo próprio Excel. É um modelo que permite a inserção dos lançamentos de vendas para os clientes com data, nome da empresa, para quem se vendeu, o valor realizado, o valor planejado e o custo com repasse. Ou seja, você vai ter lá as comissões, as participações, além de uma série de outros custos que você pode extrair. O que você tem a partir disso? Você tem o cálculo da receita líquida. Por quê?
é muito difícil saber no final do dia qual é o resultado do seu trabalho, porque entre aquilo que você vende e aquilo que você entrega, tem uma série de pequenos microcustos que te fazem ter uma visão equivocada do trabalho que você tem. Por exemplo, eu desenvolvi um trabalho em um determinado momento da minha vida, era uma consultoria que eu prestei, em que eu precisei fazer uma viagem, 2 viagens, na verdade. Eram 2 reuniões presenciais em outro estado. Então, às vezes, você olha para o valor que eu vendi aquela consultoria. Então, assim, aquela consultoria, um exemplo que ela tenha custado R$10.000. Desculpem, gente, que ela tenha custado R$10.000. Só que eu tive 2, aí eu não tive custo nenhum, aparentemente, porque era só o meu intelecto que estava em jogo, ou seja, recebi R$10.000 pela orientação que eu daria, e a orientação é fruto do meu estudo. Então, assim, até aí a ideia que nós temos é que os R$10.000 está entrando como receita líquida, né? Só que vamos supor que nessas 2 viagens que eu tive, que eram 2 reuniões, eu tenha gasto de passagens aéreas R$3.000, de hospedagem eu tenha gasto mais R$1.500, a alimentação eu tenha gasto mais R$500. Então, assim, aqueles 10.000 não são 10.000 líquido, porque só nessa brincadeira eu devo ter colocado quase 6.000 de custo. Então, o 10 já virou 4. Ou seja, a importância de você colocar todos os microcustos vai te trazer o cálculo da receita líquida do produto, ou seja, quanto efetivamente vale aquele produto. Porque se a minha expectativa era de ganhar 10, eu teria que vender 3 consultorias daquela, porque o resultado dela é 4. Então, se eu vendesse 2, eu teria ganhado 8. Mas eu quero ganhar 10, então tem que vender 3, que vai me dar 12. Aí eu ganho os 10 que eu queria, e os outros 2 é um a mais, né? É uma coisa que extrapola, está dentro daquela taxa de desvio padrão, desviou para cima. Ou se eu vender 2 e eu ficar com 8, a taxa desviou para baixo, ela desviou 2 para baixo. Vocês entenderam o mecanismo? Mas o que é importante quando você tem uma planilha de controle? Você colocar todos os lançamentos de todos os dados e extrair a partir deles o quê? O cálculo da tal da receita líquida. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, mas comento a vocês, tem algumas planilhas que vão calcular uma coisa que as pessoas chamam de EBITDA, outras pessoas vão chamar de EBITDA, outras pessoas chamarão, acho que de gross profit, uma coisa assim. São nomes variados para te dizer basicamente uma coisa: qual é a margem operacional do seu negócio. E aí alguns especialistas dizem que o seu negócio deve oscilar mais ou menos entre o 25% e o 35%. Se ele estiver dentro dessa faixa de margem operacional, né, de resultado, significa que você tem um bom negócio. Se ele estiver abaixo disso, é um indicador de que possivelmente em algum momento da sua vida você vai ter problema financeiro na empresa. Se ele estiver acima disso, é que o seu negócio é, nossa, sensacional, porque ele tem um EBITDA ou um EBITDA ou uma margem de gross profit acima daquilo que é considerado normal, padrão. Ou seja, entre o que você gasta e o que você ganha, a sua margem tem que girar em torno desse número. Que número é esse? Um número que você só obtém a partir de uma planilha de controle. Eu estou falando aqui de um modo geral, mas a nossa matéria ela deve tratar da planilha de controle de vendas. Ou seja, você vai colocar os indicadores para saber o resultado do departamento comercial. Mas isso se aplica para toda a área da empresa. Então, assim, a diferença é que no departamento de vendas você vai ter uma planilha de controle de vendas. Na empresa, no geral, você vai ter um modelo gerencial de controle, você vai ter um relatório de controle. Mas a planilha é importante para tudo. Bom, além da aba de entrada de dados, aí falando dessa planilha que vocês vão baixar depois, que é exibida assim que a planilha é carregada, outras 2 abas são disponibilizadas, que é a aba relatório de vendas e previsão de vendas. Ou seja, na entrada de dados, ou como a gente costuma chamar database, o que é database? Database é banco de dados. Ai, professor, por que você não fala banco de dados, então? Porque se eu falar banco de dados e alguém vier com uma planilha de database, você não vai saber o que é. Então, eu uso o termo que é conhecido para que você não seja pego de surpresa. Já falei isso para vocês.
a importância da gente conhecer a nomenclatura técnica, que é o jargão da profissão, para a gente não quebrar a cara. Eu já quebrei a cara várias vezes na vida por conta de nomenclatura técnica. Uma vez eu fui fazer uma prova, acho que eu já contei essa história para vocês, mas vou contar de novo. Uma vez eu fui fazer uma prova de direito civil e existia um negócio chamado elementos acidentais do negócio jurídico. E aquilo era complexo, mas como o direito civil sempre foi minha grande paixão, eu estudava muito, e eu sabia aquilo, era bom mesmo, vou mentir para vocês não. Tanto que eu fiz minha pós-graduação nessa área. Eu adorava o direito civil, adoro até hoje. E aí eu ensinei todos os meus amigos. Eles estavam ali, nossa, não entendi. Meia hora antes da prova, sentei com eles na biblioteca e expliquei para eles os negócios os elementos acidentais do negócio jurídico. Porém, os elementos acidentais são 3. E eu expliquei os 3, mas eu não sabia que aqueles 3 elementos que eu estava explicando eram chamados de elementos acidentais. Resultado, quando veio a prova, caiu uma questão que dizia assim, descreva os elementos acidentais do negócio jurídico. Aí eu li aquilo, falei, eu não faço ideia do que seja isso. E os meus amigos, todos fizeram lá tal. Quando a gente saiu da prova, eles olharam, nossa, Dan, caramba, você falou pra gente, você matou a pau, o que você falou caiu na prova, cara. Do jeito que você falou, caiu. E eu falei, como, gente? Do que vocês estão falando? Ele falou, os elementos acidentais do negócio jurídico, você falou, o termo, o modo, o encargo. Aí eu falei, na hora caiu a ficha que eu tinha feito besteira. Aí eu fui numa doutrina, né, num livro, bati o olho, termo, modo ou encargo. O título desses 3 assuntos, desses 3 elementos eram elementos acidentais do negócio jurídico. E eu tinha deixado aquela questão em branco na prova. Resultado, todos os meus amigos que não sabiam nada, que vieram meia hora antes da prova, tiraram nota máxima. Eu passei também, só não tirei a nota máxima. E eu que sabia, eu que ensinei, não consegui responder. Mas por que eu não consegui responder? Porque eu não conhecia o jargão, eu não tinha conhecimento dessa expressão técnica, elementos acidentais. Então, às vezes eu venho e sou um pouquinho chato com vocês nesse aspecto de ficar falando palavra técnica e alguns termos em inglês e tal, porque, gente, eu vou falar para vocês, quase toda planilha de departamento de empresa vem com as abas tudo em inglês, vem tudo com essa nomenclatura que às vezes não é aquilo que a gente está dizendo. Por exemplo, é raro você pegar, pode perguntar para a Ruth aí, para a Márcia, é raro você pegar uma planilha que vem com uma abinha chamada banco de dados. Via de regra, em 80% dos casos, ela vem com uma coisa escrita, database. Aí, se você não sabe que database é banco de dados, sua vida já começa a ficar difícil por aí. Então, por isso que eu estou dizendo isso para vocês. Bom, na database, que você vai colocar todas as informações. Lá vai ter as linhas e as colunas para você preencher toda a informação que você tem. Então, vendedor, quantas visitas ele faz, o que produto ele vende, quanto ele vendeu, por quanto valor, qual a margem, quanto você pagou de comissão, qual a participação dele. A database, o banco de dados, nada mais é do que um monte de coisa que você vai colocar lá dentro. Ele é gigantesco muitas vezes. É a parte mais pesada da planilha. Aí começa a ser disponibilizado o quê? A emissão de relatórios. Aí quando você fala relatório de venda, a planilha, pela inteligência da planilha, que foi a pessoa que fez a fórmula de programação para ela, ele vai cruzar determinadas informações do banco de dados e vai te dar o quê? O relatório. Aí ele vai dizer o seu relatório de vendas, ele vai te dar a sua previsão de vendas com base no período passado, o quanto você teria que fazer no período posterior, e aí é que vem uma função mais analítica. O que é a função analítica? É você lidar com aqueles dados e construir a partir dos dados informações, ou como eu gosto de dizer, indicadores. Perfeito, gente? Modelo de utilização.
Modo de utilização. Clicando na aba de relatório de vendas, vai ser exibida uma planilha contendo uma tabela dinâmica. A tabela dinâmica é uma coisa fantástica do Excel, porque a partir dela você dá 2, 3 cliques e as informações vão se completando. Ela compila os dados que foram digitados na database e fornece a informação de maneira consolidada para você. Por exemplo, quanto eu vendi no ano de 2012? Você não vai olhar linha a linha para fazer uma soma. Você vai clicar na tabela dinâmica, porque ela compila todos os dados, você vai selecionar 2012 e ela vai te dizer, 2012 você vendeu 600 mil reais. Não, eu quero saber quanto eu vendi em janeiro de 2012 para comparar com janeiro de 2013, para saber quanto eu tenho que vender em janeiro de 2014. Perfeito. Você vai dar 2 ou 3 comandos, que é o filtro de ano e mês, e ela vai te trazer essa informação compilada. Por ano, por trimestre, por mês, por dia, por período. E aí é fácil, né? Pensa no jornal, quando você assiste o jornal. Geralmente eles falam assim, as vendas no Natal subiram 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Como que eles fazem isso? Compilando dados por meio de uma tabela dinâmica. Quando você clica na aba previsão de vendas, você vai exibir o quê? Uma outra planilha, também tá em formato de tabela dinâmica, contendo o histórico das vendas. Ou seja, ele vai olhar para o passado. Por isso que é importante você ter um volume de dados. E em função desse passado, você vai ter a previsão para o período posterior. Então, seria mais ou menos assim. Imagina que de 2010 até 2020, você faça uma análise de quanto você vendeu no mês 7. Então, você tem um histórico de 10 meses, né? Que é 7 de 2010, 7 de 2011, 7 de 2012, até 2020. Então, quando você chega nesse consolidado, fica fácil você saber quanto você vai vender em 7 de 2021, porque você tem ali um histórico e uma análise. Aí eu queria fazer uma pausa com vocês e dizer, deixa eu voltar aqui, soltar a câmera, vocês olham para mim de novo. Ah, uma dúvida, quando eu solto a câmera, vocês conseguem me ver ou vocês ficam vendo a minha tela? Era isso que eu queria saber, para saber se está funcionando isso que eu estou fazendo. Consegue ver, então ótimo. O pessoal, então, o seguinte, vocês já ouviram falar de uma coisa chamada inteligência artificial? Acredito que sim, né? Todos vocês já devem ter ouvido falar da inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? Você tem um volume muito grande de dados, quanto mais dados, mais inteligência, e aí o sistema ele vai processar aquela informação, a partir daquela informação que foi processada, ele vai tentar extrair dali um comportamento padrão, e a partir do comportamento padrão ele vai te dar um resultado. Isso é que é a inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que um reprocessamento constante de um banco de dados. Então, há quem diga, há quem dizia no passado que quanto maior o volume de dados no banco, mais inteligente seria a sua inteligência artificial. Hoje em dia, isso já não é mais uma verdade. O professor Alexandre até está aqui, ele pode nos ajudar nisso. Hoje em dia, o banco de dados ele não precisa ter um volume muito grande de dados, ele precisa ter um volume qualitativo de dados. Então, quanto maior a qualidade do dado, melhor vai ser o reprocessamento dessa informação e mais sofisticada vai ser a previsão que ele vai te gerar a partir disso. Ficou claro, não? Então, isso é um exemplo de que o mundo funciona. Hoje, quando você fala em inteligência artificial, você está falando daquilo que há de mais moderno, né? Vamos dizer, hoje o mundo gira em torno da inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela é pautada também numa coisa que a gente tem numa simples planilha de Excel, que é o quê? O banco de dados, ou seja, o lançamento de informações para, a partir dela, você extrair um indicador analítico, ou seja, você olha para a informação, processa a informação e ela vai te dar um resultado que é muito próximo ou às vezes até mais sofisticado do que seria o resultado humano.
Outros softwares. Aqui eu queria, e isso não está na aula lá de vocês do Ava, foi uma coisa que eu trouxe a mais aqui para vocês, para que vocês pudessem ter uma diversificação de modelos de atuação. Bom, todos esses aqui, de uma maneira geral, são gratuitos. Claro, todos eles também vai ter a versão premium, a versão paga. Mas são softwares que são importantíssimos para a vida de vocês, se vocês forem utilizar. E eles são baseados, sobretudo, no modelo Excel, né? Linhas, colunas, lançamento de dados e consolidação de informações. O Excel é o principal deles. O Trello, com 2 L's. O Trello, vou falar para vocês que eu usei o Trello durante muitos anos. Aliás, eu uso o Trello até hoje. O Trello, vocês estão vendo minha tela, né? Eu vou abrir o Trello aqui para vocês e vou mostrar como ele funciona. Ai, professor, você está forçando sua internet, você quer deixar a gente sem conexão. Não. Ó, vou vir aqui para o painel. Ó. Você tem quadros. Então, você tem aqui quadros pessoais. Aí eu chamei aqui um quadro de quadro administrativo, quadro das empresas, quadro das escolas, gerenciamento de perfis. Aqui coisas ligadas à consultoria, projetos e coisas ligadas à TI. Então, dentro de um quadro, vamos criar um quadro aqui. Deixa ele verde, ó. Quadro FAT teste. A gente cria um quadro, ó. Aí, a partir daqui, você consegue criar listas. Então, aqui, essa lista eu vou chamar de alunos. Aqui eu vou chamar de professores, por exemplo. Aqui eu vou colocar provas. Então, aqui na lista, por exemplo, de alunos, eu vou colocar a Ana Luísa. Aqui eu vou colocar o professor Daniel. Aí a Ana Luísa, por exemplo, está fazendo uma prova, eu trago ela para cá. Dentro do quadro, gente, ó, vou editar o quadro. Eu posso colocar uma etiqueta. Então, aqui eu posso colocar que essa etiqueta é o concluído. Essa aqui é o problema, tá com problema. Então, ó, essa atividade está concluída. O que mais que eu posso fazer? Eu posso colocar eu posso colocar dentro desse cartão uma descrição. Eu posso adicionar um membro, por exemplo, o professor. O professor está fazendo uma prova para a Ana Luísa. Enfim, que é um exemplo bobo, né? Mas o Trello ele tem diversas funções. A partir dele você consegue condensar muitas informações. Eu usei o Trello durante muitos anos e uso o Trello até hoje para algumas coisas, até da minha rotina pessoal. Vocês viram lá, tem quadros pessoais. O sistema Monday é um sistema legal pra caramba, ele é pago, né? A versão gratuita dele não tem quase nada, mas é um sistema altamente sofisticado para gestão de um modo geral. Pipeline é um gerenciador de vendas, ele trabalha como se fosse um CRM, que é uma regrinha de relacionamento. Então, prospecção, você tem uma linha de prospecção, abordagem, primeiro contato, segundo contato, proposta, negação. Então, a partir dessas colunas, você pega o cliente, por exemplo, a cliente Maria. A Maria está em prospecção. Aí, no momento em que ela aceitou a prospecção e você vai para abordagem, você move ela de lugar. E aí você vai movendo até levar a Maria para o fechamento, que é o que a gente espera de uma venda, que ela seja fechada. O Real Time Board é um sistema legal pra caramba. Agora ele mudou de nome, tá aqui como Real Time Board, mas ele mudou recentemente. Ele foi adquirido por uma empresa estrangeira e ele virou Miro. Miro, M-I-R-O. Mas o Real Time Board é um sistema de controle de Kanban por meio de cartões. Bitrix, 24 horas. Não sei porque ele tem esse nome, eu acho péssimo, mas é um sistema fantástico. Ele integra e-mail, site, Kanban, planning, planner, né? Desculpa. Enfim, ele integra praticamente
tudo que tem dentro de uma rotina de uma empresa, você consegue fazer dentro do Bittrex 24 horas. Ele é uma ferramenta fantástica. Eu coloquei aqui, etc., porque tem um monte de outros softwares. Eu queria falar até de um especial, que esse é intimamente ligado ao Excel, que é o Power BI. Power BI é um sisteminha da Microsoft, esse já é pago, ele custa acho que $13 por mês. Mas no Power BI, você tem um painel de controle que você consegue ver mais ou menos assim, ó. Tá vendo que aqui você tem esses indicadores, ó, esses gráficos em pizza, esses negócios? No Power BI, quando você clica nesse vermelhinho aqui, ele já abre automaticamente uma tela te dando todas as informações. Oi? A Ruth disse que usamos ele na minha empresa. O Power BI? Power BI é fantástico, eu adoro, mas é na empresa da fraude ou né, no Brigadeiro Feliz? Que a Ruth aqui, só nas minhas aulas, ela já ganhou umas 3 ou 4 empresas. Ai, professor, como você é bobo. Então, o Power BI, gente, é uma ferramenta fantástica. Ele te dá os indicadores. Por isso que a Ruth falou que faz importação e exportação. O que eu queria dizer? Por que o Power BI é intimamente relacionado com Excel? Porque você importa os dados do Power BI e importa tudo em CSV. Ou seja, você monta uma planilha no Excel, coloca todos os dados e lança lá no Power BI. Aí o Power BI você pilota, você fica vendo o que está acontecendo em tempo real. Bom, esses são alguns exemplos de softwares que vocês podem utilizar, eu recomendo todos eles, recomendo que vocês... Aí a Ana vem e fala para mim assim, professor, mas eu não trabalho. Não trabalha, mas estuda. Então, assim, você pode entrar, por exemplo, no Trello e criar um cartão para cada matéria, um cartão para gestão organizacional, um cartão para técnicas de negociação, um cartão para legislação empresarial, um cartão para a matéria do professor Rogério, lá de RH. Então, você pode, por exemplo, gerenciar os seus estudos a partir da utilização de um software desse. Eu recomendaria para vocês o Trello, porque ele é de graça e é compatível com os computadores, você põe também no celular, é tranquilo. E aí, eu já sei usar o Trello. Aí eu recomendaria vocês navegarem um pouquinho nesse Bittrex 24 horas e no Your Time Board. Esses 3. Deixa eu marcar com a caneta aqui para vocês. Esse. E esse 2 aqui. Tentem gerenciar qualquer coisa disso aqui. As finanças da casa. Professor, estou ajudando minha mãe e meu pai aqui com o gerenciamento das finanças da casa. Legal, gente. Monta aqui as finanças da casa no Bittrex. Eu estou organizando as tarefas que eu faço na igreja ou no centro comunitário. Sei lá o que você faz da sua vida, mas você deve ter tarefas. O Real Time Board é fantástico para você gerenciar tarefas. Vou ensinar para vocês rapidamente aqui como é que se faz um Kanban. Um Kanbanzinho simples. Vou mostrar para vocês aqui como que é. Vou tentar desenhar um Kanban. Quer ver? Você tem aqui no Kanban uma coisa chamada To Do. Você tem uma coisa chamada você tem o Block. E você tem o Done. Professor, por que está assim? Podia estar em português? Claro que podia, mas toda vez que você olhar um Kanban, você não vai ver ele em português, você vai ver ele dessa forma. Então, já estou explicando para vocês. O que é o to do? Aqui é o para fazer. O que é o doing? Fazendo. Bloqueado e feito. Então, você tem uma tarefa lá.
Vai, Ruth, fala uma tarefa pra gente. E, Ana, você lê a tarefa. Qualquer tarefa que seja. Fazer compras. Ela falou fazer compras. Ana, eu te atravessei. Ué, pra que eu vou fazer? Porque eu sou assim, Ana, eu sou ansioso. Então, fazer compras. Eu vou resumir aqui. Fazer compras. Isso aqui é um cartão, beleza? Então, o cartão esse Kanban, ele vai ser feito um controle semanal. A gente sempre indica que toda segunda-feira vocês venham aqui e coloquem todos os cartões de tudo que você tem para fazer, todos os seus to-do. Beleza? Beleza. Meus to-dos são aquilo que eu tenho para fazer. Eu coloco tudo aqui na segunda-feira. Aí vamos supor que a Ruth vai fazer a compra. Ela está nesse exato momento no supermercado fazendo a compra. Então, este cartão aqui, ele vai migrar para cá. Ele vai migrar para o fazendo. O doing é fazendo. E no momento que a Ruth chegar em casa com as compras todas feitas, ele vai sair do fazendo e vai para o feito. O done é feito. Agora, vamos supor que ela planejou de fazer essas compras na quarta-feira. Então, ao fazer compras está aqui no to-do dela, ou seja, está no para fazer. Só que na terça-feira, o mercado fechou. Por que fechou? Sei lá, por causa da pandemia. Ou os pais dela falam, ó, não precisa fazer compra esse mês, não vamos fazer. Então, aquela tarefa que está no planejamento da Ruth, por alguma razão que eu não venho ao caso, foi bloqueada. Então, ela vai pegar aquela tarefa e vai colocar no Blocked, porque aquela tarefa está bloqueada. Ou seja, ela não vai precisar concluir. Às vezes ela está no mercado fazendo as compras, o pai dela liga e fala, Ruth, para de fazer as compras e volta para casa. Ou seja, a tarefa ela sai do doing para o blocked. Ela só não vai sair do feito, porque uma vez que está feito, não tem como voltar para trás. Mas olha que sisteminha simples de você gerenciar as suas tarefas. É o que você tem para fazer. Quando você estiver fazendo, você coloca no fazendo. Se por alguma razão for bloqueado, você coloca no bloqueado. Quando concluir, você coloca no feito. Aí o que é o modelo ideal? Que na segunda-feira tudo esteja em para fazer e na sexta-feira tudo esteja em feito. Se alguma coisa estiver bloqueada, provavelmente vai entrar na segunda-feira que vem como to do novamente. E se tiver no doing, provavelmente você vai entender por que você ainda está fazendo e não concluiu aquela tarefa. É uma maneira simples de gerir. Professor, não gosto de coisa simples, quero sofisticar um pouquinho mais. Não tem problema. Eu já ensinei para vocês o conceito daquilo que é essencial, daquilo que é importante e daquilo que é complementar. Aí você faz esse traço assim. Então, tudo que eu tenho para fazer que é essencial, eu coloco os cartões aqui. Tudo que eu tenho para fazer que é importante, eu coloco para fazer aqui. Tudo que eu tenho para fazer que é complementar, eu coloco para fazer aqui. A Ruth tem disponibilidade para fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos fazer mais uma aqui, 10. Ela tem 10 tarefas e ela tem a disponibilidade de 8 horas por dia para fazer essas tarefas naquela semana. Só que na segunda-feira aconteceu alguma coisa na vida da Ruth que ela ficou 4 horas, sei lá, fazendo alguma coisa que não as coisas que ela tinha para fazer. Ou seja, ela tem 4 horas a menos para desempenhar aquelas tarefas. A pergunta que eu faço é: o que a Ruth vai pegar do to-do e vai jogar no blocked? Ou seja, se ela já tem 4 horas a menos, significa que ela tem menos tempo. Ou seja, ela não vai conseguir executar tudo. Alguma coisa ela vai ter que bloquear, alguma coisa ela vai ter que deixar de fazer. Pergunto a vocês: a Ruth vai jogar o que no Blocked? O essencial, o importante ou o complementar? E aí? E aí, Ana? Responde aí. O que ela vai,
Qual que ela vai jogar no bloco? A Ruth falou complementar, Lucas complementar, Guilherme É isso complementar. aí, rapidamente ela joga tudo isso daqui aqui, ou seja, se ela fizer essa divisão antes, ela evita um desgaste, porque ela já não tem tempo para fazer. Se ela ainda tiver que investir tempo em replanejar a rotina dela, aí ela vai ter menos tempo ainda. Então, se ela previamente definiu o que é essencial, o que é importante, o que é complementar, ela economiza esse tempo. Ou seja, perdeu tempo aqui, perdeu 4 horas, já joga o complementar aqui no bloqueado e vai para o essencial. Vamos supor que ela não, das 8 que ela tinha, ela não perdeu 4, ela perdeu 6. O que ela vai jogar lá no bloco? Tipo, o complementar e o importante. E ela vai fazer naquela semana só aquilo que é essencial. Então, se você tem essa dinâmica, isso aqui a gente chama de Kanban. Se você tem essa dinâmica de montar um Kanbanzinho desse, você consegue organizar a sua semana, a sua rotina de uma maneira muito simples, muito tranquila. Ah, professor, quero fazer de uma maneira complexa. Não tem problema, vai lá e joga na internet uma coisa chamada Canvas. Aí você faz por meio de um Canvas. É um outro mecanismo de controle. Gente, eu recomendo muito vocês treinarem a utilização desses métodos nas tarefas do dia a dia, porque quando vocês chegarem na empresa e tiverem que controlar uma operação, uma atividade profissional, vocês já estarão familiarizados, primeiro, com os termos e com a dinâmica, com o método de funcionamento de uma técnica como essa. Não deixem de usar. As informações referentes ao produto vendido para cada cliente, entre outros dados que são complementares, poderão ser aplicadas a esta ou a outras planilhas. Ou seja, quais outras? O Trello, o Monday, o Pipeline, o Real-Time Board, o Bitrix, o Kanban, o Canvas, enfim, todas as outras. Recomenda-se que nenhum processo de venda seja realizado sem o devido acompanhamento e registro de dados. Ou seja, é aquilo que eu estou dizendo para vocês há pelo menos 4 semanas. Você não melhora aquilo que não mensura. Então, o registro é fundamental nesse processo todo, seja ele por qual software for. Aí, quais são os tipos de planilhas que vão te ajudar no controle e acompanhamento de uma organização? A planilha de vendas, o controle de caixa, a planilha de metas de funcionários, o controle de compras e de estoque. Lembra o controle de compras? A curva ABC, que a gente tanto estudou? A análise SWOT, o planejamento estratégico, a precificação do serviço, nós tivemos uma aula específica disso, o fluxo de caixa. Uma vez eu ouvi de um camarada meu que o cara tem que olhar para o fluxo de caixa todo dia, porque uma coisa é resultado, outra coisa é caixa. Às vezes você pode ter vendido 100 mil, mas não está no caixa, você vai receber com 60 dias. Então, fluxo de caixa é fundamental, porque sem fluxo de caixa você não tem operação. E o plano de negócios, que vocês vão conhecer também como business plan, como BP. É muito comum alguém falar, deixa eu ver o BP, eu quero ver seu gabarito, eu quero ver seu business plan. O que é? É o tal do plano de negócio, que é o teu planejamento da empresa. Vamos fazer a conclusão? Estamos já em horário avançado. As planilhas tratam o quê? Da obtenção de controle e ajudam com as etapas que precisam de mais controle, oferecendo registros que serão mostrados as falhas. Ou seja, a falha nós chamamos como? De gargalo, né? A partir da análise do mecanismo de controle, você enxerga os gargalos e aí você vai atuar de maneira corretiva. Além disso, as principais falhas poderão ser evitadas por conta do monitoramento que é feito. Ou seja, você tem um acompanhamento em tempo real. Power BI é a principal ferramenta que mostra esse acompanhamento em tempo real. E aí você vai e atua de maneira efetiva naquela situação problemática. Vamos fazer uma atividade rapidinho? Aí eu já libero vocês. É um modelo que permite a inserção dos lançamentos de vendas para os clientes com data, nome da empresa para quem se vendeu, valor realizado, valor planejado e custo com repasses, que são as comissões ou participações na vendas. Escolha a alternativa que corresponde à planilha de que se trata a afirmação acima.
Isso aqui é o quê? É o relatório de venda semanal, é o relatório de venda anual, é o relatório de venda semestral, mensal ou diário? Alternativa A, de amor, B, de baixinho, C, de coração, D, de docinho ou E, de escola? Ai, professor, como você é besta. E aí, Ana? Se ninguém respondeu, começa você respondendo. A, B, C, D ou E? É, você. Quem mais poderia ser? Na A, Eu de vou na amor? E seus amigos? é, Evanilson E, Lucas E, Márcia E, Guilherme E. Todos vocês, queridos e amados alunos, todos vocês erraram. Nós falamos aqui, este é o relatório de vendas mensal. Você analisa o departamento por meio das metas, e as metas são estipuladas mensalmente. Aí vem aquela pergunta que nós fazemos sempre. Quem errou, entendeu por que errou? Vamos voltar aqui no nosso PowerPoint? Olha ela aqui, ó. Aqui. Uma dessas planilhas é o relatório de vendas mensal. O modelo que permite o quê? A inserção dos lançamentos de venda para os clientes, como data, nome da empresa, para quem se vendeu, o valor realizado, o valor planejado e o custo de repasse, comissões ou participações. Não é o exato texto aqui da nossa atividade, ó? Para quem se vendeu, valor realizado, valor planejado e custo com repasse. Estava na nossa aula de hoje. Faltou o quê? Atenção, professor. Eu sei, faltou atenção. Quem errou, entendeu porque errou? E aí, Ana? Temos um monte de sim aí na nossa tela? Sim. Então, beleza. Vamos fazer mais uma? A chance de vocês aí, vai. As permitem um maior potencial de manipulação das informações, possibilitando a criação de gráficos e fórmulas estatísticas sobre os dados informados. Assinale a alternativa que completa a lacuna, ou seja, o que nós queremos colocar ali? Análise de SWOT, avaliações finais, planilhas eletrônicas, avaliações de pós-venda ou avaliações de custo? A, de amor, B, de baixinho, C, de coração, D, de docinho ou E, de escola? Vocês gostavam da Xuxa quando vocês eram crianças? Isso eu roubei da Xuxa. Lucas C. Lucas foi de C. E você, Ana, vai de quê? C. C. E a Ruth? Evanilson C. Evanilson C. Ruth C. Ana Shirley. E a Ruth disse que eu não gostava da Xuxa. E o Márcio? O Márcio. E a Márcia? A Márcia disse E. O Lucas disse, eu não tinha TV em casa. Resposta correta, resposta C. Vou mudar, então. Já que vocês não gostavam da Xuxa, C de cachorro. Planilhas eletrônicas, gente. As planilhas eletrônicas permitem um maior potencial de manipulação das informações, possibilitando a criação dos gráficos. Como que você cria um gráfico, uma fórmula? Por meio de uma planilha eletrônica. Professor, e a análise SWOT? A análise SWOT é um canvas. Eu faço isso por meio de uma outra ferramenta. E a avaliação final? A avaliação final está aqui como detrator, não tem nada a ver. Avaliação de pós-venda e avaliação de custo. Avaliação de pós-venda e de custo são relatórios. Relatórios que são gerados pela planilha eletrônica.
Ou seja, para você ter o relatório, você precisa ter a planilha. Então, vocês confundiram o processo, o meio, com o resultado final. Quem acertou, entendeu porque acertou? Quem errou, entendeu porque errou? Sim. Sim? Vamos no para pensar e responder. Yes. Yes! Como vimos, como todos nós vimos, ó, como quem foi o Vini que falou que minha voz estava frouxa, você vê, quando eu fico com vocês aqui, 1 horinha já melhora, né, gente? Ó, já tô feliz de novo. Já tô mais animado. Voz frouxa, meu Deus. As planilhas têm grande importância quando tratamos de controle, seja para disponibilizar dados ou para que possamos observar falhas dentro de uma organização. Porém, vemos que acima disso elas podem ser feitas para diversos pontos, gerais ou mais objetivos. Pergunta-se, com isso em mente, em que as planilhas de cálculos ou planilhas eletrônicas auxiliam. Vocês vão dizer para que elas servem, gente. Como vocês vão dizer isso? Lá no meu e-mail ou diretamente na plataforma. Legal? Legal. Vamos não só. Sim. Deixa eu ver vocês aqui. Estão me vendo? Parar a apresentação. Gente, obrigado pela sua audiência. Tchau. Obrigado porque você... Não é para cortar o seu irmão. Oi? Ah, a Ana está brigando lá, não sei com quem. Deixa ela brigar sozinha. Deixa eu desativar a Ana. Obrigado pela sua audiência, obrigado porque você separou um tempinho nesta noite para estudar, para investir na sua formação. Vejo vocês novamente semana que vem, terça-feira. Já estarei em casa, vocês vão voltar para o cenário anterior, já vão ver meu rosto pelo celular, pelo computador. Vida que volta ao normal. Eu viajo, pessoal, no sábado. São 27 horas de viagem, eu chego em casa no domingo. E terça-feira estaremos juntos novamente. Obrigado pela força de vocês. Não se esqueçam que amanhã tem aula de português instrumental e vocês vão ter a atividade monitorada aqui na plataforma. E tenham todos um bom final de semana. E hoje é dia de quê? Quintou. Dia de TBT, né? Dia de postar as lembranças no Instagram, no status. Melhoras pro seu avô. Obrigado, Ana. Eu vou? É vou, né? É vou. Eu não tô falando besteira. Não, né? Meu avôzinho lindo. Obrigado, muito obrigado. Um beijo, pessoal. Até semana que vem. Boa noite.